Oi, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Hoje eu vim conversar com vocês um assunto assim bem delicado, porém é extremamente importante que a gente passe a falar mais sobre isso. E eu quero saber de vocês. Se vocês têm observado as crianças muito agressivas, as crianças com comportamento alterado, como tem sido essa fase assim das crianças? Vocês têm reparado? Crianças bem pequenas, de 4, 5 anos, que acabam quebrando muita coisa, destruindo brinquedos, né, agredindo os colegas. Vocês têm visto muito isso? Eu, como vocês sabem, né, eu trabalho numa escola, numa creche de educação infantil e tenho visto muito isso. Tenho recebido também relatos de muitas mães falando sobre isso. Ai, meu filho tá muito agressivo, o que eu faço? E olha, gente, são tantas questões. Eu vou deixar algumas matérias para vocês, alguns estudos no comentário do vídeo, tá? No comentário não, na legenda do vídeo, e vocês comentem também sobre o que vocês acham, o porquê isso acontece com as crianças tão pequenas e tão agressivas, né? Com um comportamento muito alterado. Por que será? Gente, existem vários estudos e sentido mesmo da vida que comprovam que essas crianças, elas estão pedindo ajuda, elas estão pedindo socorro, porque são crianças muito pequenas, elas ainda não aprenderam, não sabem lidar com os sentimentos, com as emoções. E muitas das vezes, a maioria das vezes, o pai e a mãe, além de não saber identificar isso, eles não tratam a criança da maneira que deveria tratar, né? Muitas vezes por ignorância mesmo, outras vezes por não querer. E tem uma situação que a gente tem que falar sim, porque infelizmente o amor, né, o carinho, a atenção são sentimentos que a gente não pode cobrar. E existe sim muita mãe, né, muito pai que não ama os seus filhos, não amam os seus filhos. E isso é real, gente, e a criança sente, a criança percebe. Sabe quando a mãe, o pai não larga o celular e a criança tá do lado ali pedindo ajuda, pedindo atenção, querendo brincar? Isso gera dentro da criança um sentimento de abandono, tá? Isso é muito sério e ela acaba explorando de uma forma não positiva na escola, tá? Com os colegas. E elas se sentem às vezes na escola protegida e elas externam esse grito de ajuda dentro delas. Então por isso que muitas das vezes a professora, a diretora chama a mãe, tenta conversar, e a maioria das vezes a gente não pode falar isso, né, para a mãe, apesar da gente ver, da gente saber que a mãe não tá sabendo brincar com essa criança da forma como ela quer que brinque, porque 4, 5 anos você tem que saber como agir. E é importante a mãe que identifica isso no filho, né, ou que a professora identificou, a diretora identificou, acompanhar essa criança com um psicólogo, com um psicopedagogo. Precisa passar na consulta, fazer alguns exames e ter esse acompanhamento multidisciplinar, tá? Encaminhar a criança para os órgãos responsáveis, porque essa criança precisa de ajuda. E esse pai e essa mãe tem que entender esse processo, né? E fazer aquilo de acordo com o que a criança precisa. E, gente, quando eu digo que tem muito pai, muita mãe que não ama o seu filho, isso é real, é verdade. E a gente tem que saber falar sobre isso
e entender que a forma de amar da pessoa não está sendo a forma que o filho quer ser amado, porque ele é uma criança, então ele pede algo que muitas vezes os pais eles não sabem dar. Então tem que ter essa ajuda, tá? Quem precisar falar comigo sobre isso, me chama. Eu tenho o Instagram lá, que é professora Fernanda, não, é pro, né? Prof, é o F assim, aí tá aqui, ó, vou deixar aqui para vocês. Fernanda Filarete. E aí a gente conversa sobre isso, porque é um tema que vem acontecendo, né? Assim, tantos relatos que isso me assustou. Então eu resolvi falar sobre isso. A gente precisa falar. E vocês perceberam que até tem mães, né, com vários filhos, e ela acaba amando mais uns do que os outros e demonstrando isso de formas diferentes. Até questão de pai, às vezes, né, teve mãe que teve um filho com um pai, um filho com outro pai, e isso interfere na forma de como cuidar e criar e tratar essa criança. E isso a criança percebe. Gente, as crianças, elas percebem, elas sentem insegurança, elas sentem os ciúmes e elas não sabem como administrar isso. Então a gente não pode fechar os olhos, tá? Nessas situações, e a gente tem que saber sim como agir, como aconselhar e bater fisicamente ou bater com palavras, machucar o outro. Isso nunca será uma opção sadia, uma opção positiva para ajudar uma criança ou um ser humano. Então, gente, por favor, não bate nas crianças de jeito nenhum, sabe? Não agride, não fala palavras negativas ou pesadas, ruins, porque isso passa para as crianças. Então, antes da gente tentar entender, por que o meu filho tá assim? Olhe para dentro de você. Olhe em atitudes e palavras que você precisa melhorar, como mãe, como pessoa, como ser humano. Então, a gente tem que falar coisas boas para os filhos, né? Independentemente do amor que você sente por ele ou independentemente de como você expressa esse amor, né? Não é dando brinquedos, não é dando roupas, não é dando os melhores presentes, muito menos celular. Essa agressividade das crianças tem muito a ver com jogos, tá? Então isso é muito sério, é muito grave. As crianças têm que evitar ao máximo o uso de celular. Sim, e principalmente 3, 4 anos não pode. Então muitas vezes a mãe acaba deixando por não ter o trabalho de brincar com o filho, de ler, de contar histórias, de pegar um jogo de memória. Você joga com o seu filho, né? Jogos saudáveis, você joga bingo, você conta uma história, faz um teatro para o seu filho. Então é esse tipo de momento com qualidade que vocês precisam buscar com o filho ou com a filha de vocês. E eu sei que isso dá trabalho, é cansativo, é difícil, mas a criança, a vida dessa criança, ela precisa de momentos bons, de momentos positivos, que ela se sinta amada por você, tá? Por vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema. E conversem e deixem os comentários e falem comigo sobre o que precisarem, tá bom? Esse assunto é complicado e a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar conhecimento, tá bom, gente? Então é isso, até mais e a gente se fala. Beijão!